falar de superação e, ao mesmo tempo, a gente vai falar de um encontro real com Cristo. Meu convidado de hoje deu a volta por cima e saiu de uma vida nas drogas. Conseguiu enxergar esperança e teve a vida restaurada com um novo propósito. Olha, quem vai sentar aqui nessa poltrona hoje para falar de uma vida transformada é o Átila Silva. Ele cresceu em meio a uma boca de fumo e estava se preparando para ser um assaltante de bancos em Pernambuco. Mas após uma importante reflexão e questionamentos existenciais, o Átila abriu espaço para Deus. Abriu esse espaço para que Deus o alcançasse e o tirasse das trevas para a maravilhosa luz. Hoje ele é pastor da Igreja Adventista, tem uma linda história para nos contar, para nos inspirar a todos. O Átilas. Tem o SS no final, né? SS. Porque geralmente, acho que eu conheço Átila. Átilas, acho que você é o primeiro. Plural. Hoje pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas antes, inclusive, de conhecer a igreja, conhecer a Bíblia, se tornar um pastor, uma vida onde você passou por muitas dificuldades, né? Você conta que veio já de um lar muito disfuncional. O que acontecia nesse lar? Por que ele era um lar disfuncional? Nunca conheci pai, né? Nunca tive amor de mãe. Minha mãe vivia de bar em bar, né? Um irmão assaltante de banco. Então, um ambiente assim bem, de fato, disfuncional e, infelizmente, eu cresci nesse ambiente. Então, tinha tudo aí para viver cabisbaixo, sem esperança e muito sofrimento na infância. Nunca conheci o abraço de um pai. Mas com quantos anos, de fato, você começou a usar drogas? Bom, desde criança eu fazia os malotes. Minha casa era uma boca de fumo. Né? Então, preparava os malotes. Meu irmão era assaltante de banco e ele tinha ali todo o aparato nessa área das drogas e preparávamos tudo para vender, né? Então, desde criança, diretamente com esses produtos e etc., 6, 7 anos de idade. Muito novo, né? Que coisa. Era um reflexo, né? Eu me espelhava muito no meu irmão e era um reflexo. Inclusive, você estava sendo preparado para também ser um assaltante. Passei a vida inteira me preparando para que assim com 15, 16 anos eu pudesse entrar mais a fundo dentro dessa quadrilha, no qual meu irmão era o próprio chefe. Hoje você diz e tem a consciência, né? Olha, eu não conheci meu pai, então nunca tive um carinho dessa figura masculina. Minha mãe nessa situação também, que não te dava carinho, vivia a vida dela. Hoje você tem a consciência da falta que isso te fez. Mas e na época? Era uma falta latente? Você via outras crianças tendo esse amor e esse afeto e você sentia falta? Ou você foi conduzindo a sua vida sem saber do tamanho dessa necessidade, dessa falta? Na verdade, era algo intrínseco, né? Sentia de fato aí essa falta e em alguns momentos na própria escola, eu vi os colegas, os pais levando as crianças ao colégio e eu sentia ali aquela falta e ficava me perguntando, me questionando por que tanto sofrimento, por que eu não tinha pai, não tinha um acompanhamento. Então, isso, de fato, fez muita falta na minha infância e mexeu muito com a minha estrutura e etc. Bom, aí você teve toda essa infância muito com as drogas muito presentes, morava numa boca de fumo. Isso. Ajudava a separar as drogas em pacotinhos para elas serem vendidas. Seu irmão trabalhava com isso e também era um assaltante de banco. Você tinha uma admiração por ele, como você conta, obviamente. Acho que era a figura ali que mais, né, de repente representava um cuidado, algo do tipo. E você, de fato, foi para um assalto. Entendi que foi num período de carnaval, não é isso? Um carnaval fora de época, né? E de repente fizemos um arrastão, levamos tudo que encontrávamos pela frente e chegou um dado momento que eu comecei a fazer um exame profundo, uma introspecção, e eu comecei a me questionar
quem eu sou, por que tanto sofrimento, por que não conhecer pai, minha mãe de bar em bar, sem me acompanhar. Então comecei a fazer alguns questionamentos e me perguntando o que é que tu queres para mim, né? Então naquele momento foi um divisor de águas. Eu comecei a me perguntar quem eu sou. E eu pude entender que, de fato, minha identidade não estava nas minhas tentações, no meu passado, e sim em Cristo. Então, a partir daquele momento, eu recebi um convite para ir à igreja. Eu recebi um convite pela minha avó, que já era adventista, né? E ela me fez esse convite, foi uma luta tremenda, né? Como ir à igreja, e assim, pela graça de Deus, eu tive o privilégio de chegar na igreja, e a primeira coisa que aconteceu é que eu fui bem recepcionado. Eu queria um abraço, eu queria ser abraçado. E ali na recepção, algo que às vezes as pessoas não imaginam o poder, né, de uma recepção bem organizada. E a moça com um sorriso, lembro como hoje, era Lúcia, ela me deu um abraço e seja bem-vindo, sabe? Aquilo ali foi fantástico. Para que a pessoa se sinta bem, para que a pessoa tenha um primeiro momento onde aquela teologia não é algo importante para ela, esse momento da recepção, esse momento do sorriso, é algo que literalmente é cativante, né? Fantástico. Cativa. É isso aí. Então, realmente, de fato, me cativou e desde então eu senti ali que era um pedacinho do céu e as coisas começaram a ter sentido na minha vida, né? Então, tudo que eu procurava e, de fato, aquele vazio existencial eu procurava nas drogas, em outras coisas e etc. Mas naquele exato momento, né, eu pude sentir assim um abraço de Deus, né? Eu pude sentir o abraço de Deus. Agora, é muito interessante que esse convite veio nesse grande momento de questionamento que você estava vivendo, né? Alguém já tinha te convidado antes disso, mas você não estava aberto? Não, eu nunca imaginaria ir a uma igreja Entendi. evangélica e etc. E nunca imaginaria, né? Quem era Deus para você naquele momento? Na verdade, Aquele momento você estava vivendo ali de drogas, se preparando para ser um criminoso, né? Para ser um assaltante de bancos. Qual era a tua imagem de Deus naquele período? então, naquele exato momento era um ser desconhecido, né? Então não tinha nenhuma intimidade com Deus, não o conhecia. E só o que eu conhecia era uma vida, né, desde a infância, aí, como falei, alguns momentos no lixão da cidade, passei fome. Eu lembro como hoje, chegou um momento que, com tanta fome, chegou um carro, despejou ali a caçamba de lixo. Eu encontrei um queijo emplastificado, já rodei diversos lugares no Brasil, fora do Brasil, mas nunca encontrei um queijo tão gostoso quanto aquele, entendeu? Então, de fato, era uma vida bem difícil e ao chegar na igreja eu pude perceber que existia um ser que me ama acima de todas as coisas e me dá uma nova identidade, né? Então foi a partir da igreja que essa noção de Deus veio. Antes não era algo nem presente. Não era algo real nem presente e a partir da igreja eu comecei a entender pela primeira vez que existia um ser que cuidava de mim, que se preocupava comigo. E desde então eu passei a ter essa intimidade com Deus. Você disse que foi imediato, né? Aquele vazio existencial que você sentia foi preenchido. Agora, para também estar na igreja, você teve que abrir mão de muitas coisas que eram muito presentes na tua vida. Então, imagino que teve toda uma mudança de amizades, pessoas do teu convívio, planos para futuro, né? Não ia mais ser um assaltante, drogas. Um menino que com 6 anos já começou a usar drogas, não sei quantos anos você tinha nesse período que você começou, porque foi a primeira vez para a igreja. 15 anos de idade. 15 anos, então aí mais de 10 anos. Tudo de uma hora para outra foi fácil de ser deixado ou foi um processo gradativo? Na verdade, um processo gradativo, mas muito rápido, né? Sei. Porque num percurso aí de 15 dias, eu senti um desejo de me batizar. Na verdade, as pessoas que moravam ali próximo da igreja conheciam a nossa família, a reputação, e alguns até mesmo na época não queriam que me batizasse, né? Uhum. E aí
Depois de 15 dias de evangelismo público, o pastor chegou para mim, conversou, fez aquela visita pastoral e assim eu fui batizado pela graça de Deus. Então, de fato, aí, um período muito curto e eu senti essa necessidade de me entregar sem reservas. Para Deus. Para Deus. Deixa eu fazer uma parada para o intervalo, porque eu quero saber o que seu irmão achou dessa história, de você estar indo para a igreja, o que aconteceu, né, com a tua família e tudo mais, e como é que, de ter encontrado esse carinho e ter se tornado um membro da igreja, acaba se construindo uma história como pastor, não só como membro da igreja, né? Então, me conheceu na fase da primeira infância ali, até os 15 anos, não imaginava nunca que estaria saindo um pastor ali daquela história, né? Teve um lar completamente disfuncional, não conheceu o pai, a mãe vivia uma vida que também não dava muita atenção para os filhos e a criminalidade sempre fez parte. Então, né, o pastor estava contando que com 6 anos montava os pacotinhos, dividia os pacotinhos de droga que seriam vendidos ali, morava numa boca de fumo de fato. Estava sendo preparado para fazer assalto em bancos, de fato fez um primeiro assalto, mas ali deu um estalo, né? E você percebeu que aquela vida não era para você, vários questionamentos e bem nesse momento recebe um convite para visitar a igreja. E foi. E lá encontrou carinho, encontrou atenção e esse vazio tão profundo que você sentia, ele foi preenchido ali naquele momento. Claro, né, como a gente conversou, idas e vindas um pouco, um processo, mas um processo rápido. 15 dias, né? E você já queria ser batizado. 15 dias e tive o privilégio de ser batizado. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. De fato, eu recebi um abraço de um pai que eu nunca tive e esse pai, com certeza, é o nosso Deus. Amém. Agora, e o seu irmão, que tinha essa presença tão marcante na sua vida? Alguém que você admirava, alguém que você queria ser igual e que estava ali numa grande parceria, né? Vocês estavam numa grande parceria nesse mundo das drogas e do crime. Como é que ele recebe essa notícia de que você estava deixando essa vida? E então, aprendi muito cedo, né? Buscar Deus pelas manhãs. E ali de madrugada, eu acredito que umas 5 e pouca da manhã, eu estava na mesa e ele chegou de um assalto a um banco e foi passando os colegas de um por um e eles falavam comigo. E por último ele passou, jogou um malote do Banco do Brasil e na época me deu um tapa bem forte e disse: sai dessa, rapaz. Você não estava se preparando? Então, será que não chegou o momento? Faz tua decisão. Você precisa tomar uma decisão. Que é isso? Isso é coisa de careta. E naquele momento ali, o tapa foi forte e mexeu comigo profundamente. Eu fiquei cabisbaixo. Infelizmente, foi um momento difícil. Minha mãe ficou olhando da porta do quarto, toda aquela cena. E o que me chamou mais a atenção é que minha mãe chegou para mim e disse assim: eu quero conhecer o Deus que você conheceu, né? Então, naquele exato momento, o maior testemunho na minha vida foi ver a minha mãe também receber o toque de Deus através daquela cena, daquele momento marcante na minha vida, um divisor de fato de águas, recém-batizado, né? Ainda com as tentações e etc., não tão profundas, né, na época, mas naquele momento ali era algo que eu tinha a vida inteira sendo projetado para isso. E ele fez esse questionamento, né? E disse: olha, será que não chegou o momento? Sai dessa, e me deu um tapa. E ela viu todo aquele processo. E ela disse assim: eu quero conhecer o Deus que você conheceu. Tá? Eu quero conhecer o Deus que você conheceu. Então, aquele momento ali foi crucial. Eu me firmei na palavra. E agora começou um processo novo na minha vida, né? Agora, aquele desejo que eu tinha no passado, Deus mudou completamente para ser agora ministro do Evangelho. Uhum. E eu não sei como esse desejo, me relacionei de maneira primária com um pequeno grupo. É um sistema de discipulado muito forte,
na União Nordeste Brasileira, e começamos então a ser... O irmão Marcos, na época, chegou para mim e disse, olha, ele era o coordenador, eu quero você como líder de pequeno grupo. Eu não sabia muito do que se tratava, mas foi um sistema que me fortaleceu muito. Pouco tempo depois de ter dado essa resposta ao meu irmão, de que iria permanecer na igreja, ao lado de Deus, meu irmão foi assassinado, infelizmente. Eu não tive o privilégio também, assim como minha mãe, de ver uma mudança na vida dele, né? Então, ali foi um momento bem difícil, porque, de fato, ele era uma referência, mas quando eu conheci a Deus, eu pude perceber que somente Deus era a minha própria referência, né? Agora, você tinha quantos anos, então, quando o seu irmão faleceu? E já com uns 18 anos, 19 anos. Então, tinha se passado 3 ou 4 anos de que você tinha começado a ir para a igreja. 3 ou 4 anos daquele tapa na cara que ele te deu. Embora tenha sido, eu imagino, uma tremenda dor pela perda do teu irmão, mas eu imagino que o teu sentimento também foi... Poderia ser eu ali no lugar dele, né? Se eu estivesse seguindo a mesma vida que estava encaminhado. Isso me veio nitidamente na mente, né? Eu poderia estar no lugar dele, mas Deus, ele mudou todo o percurso da minha vida e ele... Agora, naquele momento, ele começou a colocar um desejo estranho no meu coração. Quando eu vi minha mãe sendo salva ali, descendo as águas batismais, eu comecei agora a sentir o desejo de salvar pessoas, né? E me envolvi no pequeno grupo, como eu disse. Dividi o pequeno grupo em duplas missionárias. Começamos a salvar pessoas na Igreja Central de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. E naquele local ali eu fui me desenvolvendo, me tornei evangelista voluntário da União Nordeste Brasileira e pela graça de Deus salvamos muitas pessoas, mais de 1000 pessoas se renderam aos pés de Jesus através do testemunho, através das duplas missionárias, classes bíblicas, evangelismo público, mais de 63 evangelismo público. Então veja, é uma mudança radical, né? É uma mudança radical e eu pude perceber que de fato as minhas tentações, que de fato a minha identidade não estava nas minhas tentações, e sim em Cristo Jesus. E a sua mãe? Minha mãe, então, foi batizada e hoje mantém um relacionamento especial com ela, né? Ela, então, ajudou demais, né, para que a nossa família fosse funcional e assim tem feito toda a diferença. Está na igreja até hoje, para mim aquele foi um dos maiores milagres na vida. E às vezes nós estamos em casa, às vezes se perguntando, será que um pai, uma mãe que ainda não é da igreja, ou alguém da família que não é da igreja? Então Deus é aquele que pode pegar as águas comuns dessa vida e transformar em vinho do céu, né? Excelente, porque foi através do teu testemunho, da tua decisão, que ela viu que poderia ter um futuro diferente, né? A tua decisão salvou também a tua mãe. É isso aí. Não é muito difícil entender o caminho que te levou a querer ser um pastor, né? Com tanto carinho pela palavra de Deus, com tanto carinho que você recebeu na igreja e se apegou tão fácil ali, claro que você não queria sair desse ambiente, você queria que a sua vida fosse dedicada para que as pessoas pudessem conhecer a mesma verdade que você conheceu, que as pessoas pudessem viver a mesma realidade cristã que você viveu. Mas como é que você sentiu o chamado de Deus? A gente sabe que ser pastor não é decidir por uma profissão, mas é ser chamado para um ministério. Quando, de fato, o teu desejo se transformou num chamado concreto? Através dos evangelismo público, eu pude sentir e ver pessoas sendo salvas. E a partir daqueles encontros evangelísticos, eu pude perceber que Deus queria me usar para algo mais grandioso, né? E todas as vezes que Deus quer algo na vida do ser humano, que é algo grandioso na vida do ser humano, Deus nos concede a missão. Então Ele fez esse chamado especial no meu coração e eu senti, poxa, eu quero ser pastor dessa igreja. E agora, de um desejo de ser assaltante a vida inteira, até os 15 anos de idade, agora a partir dos 15 anos de idade, eu comecei a me preparar para ser pastor da igreja, né? Com 15 anos, e aí chegou um dado momento, fui para o IAN,
E pela graça de Deus ali passamos 4 anos me preparando melhor. E antes de chegar aqui, eu pude, pela graça de Deus, receber um telefonema da própria Associação Pernambucana Central, me nomeando, então, como novo departamental do Ministério Pessoal. Eu já vim daqui do caminho, né? E ontem mesmo eu recebi esse convite para cuidar dessa pasta tão importante, Ministério Pessoal, da Associação Pernambucana Central, pertencente à União Nordeste Brasileira. Me fala uma coisa, é claro que não era plano de Deus que você vivesse o que você viveu na sua infância. Não é plano de Deus ver nenhuma criatura dele com 6 anos de idade empacotando droga para ser vendida. Que você visse o que você viu se preparando para o mundo do crime. Não era plano de Deus, mas Deus transforma tudo que acontece na vida da gente em bênção. Verdade. O que você acha que ter vivido essa história trouxe de diferente, de relevante, de essencial e de diferencial para o ministério que você tem hoje como pastor da Igreja Adventista? Eu pude perceber que nós precisamos cada dia mais, de fato, vivenciar o gente cuidando de gente, né? Então isso me deu uma sensibilidade maior de entender as batalhas. Teve um certo momento próximo em um bairro novo, nós estávamos realizando um evangelismo público, um grupo de rapazes ali atrapalhando, colocando o som bem alto para atrapalhar o programa, e eu pude, na linguagem deles, chegar ao coração deles, conversar. E sabe o que aconteceu? Hoje 2 jovens desses se tornaram um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia também. Então veja, de fato, o chamado de Deus, ele muda vidas e ele nos ajuda também a salvar pessoas. Amém. Muito obrigado, pastor. Parabéns pela sua história, de tanta luta, superação, mas um encontro lindo e acolhedor, né, que você teve com Deus. Amém. Muito obrigado. Louvado seja Deus. Amém.